bem com vocês? Espero que sim. Torço para que sim. Adivinha? Onde é que nós estamos? Mais uma vez para mais uma Power Blasters Later Plus Advance aula do conteúdo mais tchutchuco, do conteúdo mais lindo que existe, que é o conteúdo de biologia. O tema da nossa aula está aí no quadro, você já viu nossa linda abertura. Nós estamos discutindo biomas brasileiros e o recorte que eu quero trazer hoje para esse nosso encontro são os ecossistemas aquáticos. Nós vamos ter esse primeiro momento onde a gente vai discutir os oceanos, depois nós vamos falar um pouquinho a respeito dos ambientes dos ciclos, do ambiente de água doce. Já vou adiantando que algumas das coisas que a gente discutir aqui agora para os oceanos também vão valer, obviamente, para os ambientes de água doce, tá certo? Em alguma escala, fazendo uma simplificação bem grosseira, é mesmo que uma noção de tamanho. Os ambientes de água doce são mais restritos do que os ambientes de água salgada, né? Os oceanos cobrem a maior parte do planeta, né? 3/4 do nosso planeta é coberto por eles, tá certo? O que representa, disparado em termos de área, o maior ecossistema de todos. Na verdade, é sim e não. O que eu quero dizer quando eu falo que é sim e não? Porque a gente tende a tratar, e hoje, na nossa leitura, eu vou quebrar um pouco essa ideia, que os oceanos são uma coisa só. Como se o Oceano Atlântico, Pacífico, Índico e por aí vai, no fim das contas, fossem uma coisa apenas. Sendo que, na verdade, eles vão ter de uma diversidade de características. E alguns fatores que vão contribuir para essa diversidade de características vão desde temperatura, luminosidade, regime de chuvas e coisas do tipo que vão ter, né, clima e tudo que vão ter uma influência sobre as características. O fato é que da mesma forma quando a gente discute os ecossistemas terrestres, fatores como temperatura e umidade exercem interferência nas características, aqui não seria diferente. A umidade não faz sentido, né? Com um ecossistema aquático, umidade não é um problema. Mas, por exemplo, temperatura e solubilidade de oxigênio e luminosidade vão ser fatores que vão interferir. Então não pensem nos oceanos como se fossem uma coisa só. Discutir o oceano é pensar que existe uma diversidade dessas características. Mas, professor, eu sou obrigado a conhecer essa diversidade de características? Não, não é. Mas eu gostaria que ficasse claro para você que quando a gente trata de oceano, a gente não pode considerar o oceano como uma massa única e uniforme. Além dele ser o que cobre a maior parte do planeta, ele desempenha uma característica fundamental para a gente. Eles sustentam a vida na Terra. Por que a gente pode afirmar isso sem medo nenhum? A gente pode confiar nessa afirmativa aqui sem dó. Principalmente pelo fato de que é nos oceanos que ocorre a maior taxa de produção de oxigênio. A gente sabe que o fitoplâncton, quem é o fitoplâncton? São as algas unicelulares, cianobactérias, né, que realizam o processo de fotossíntese, produzem oxigênio suficiente para manter a composição da atmosfera com as características que ela tem. Na verdade, o oceano ele é o grande tamponador do nosso planeta, né? Ele garante que a vida do nosso planeta continue existindo, seja pela questão da produção de oxigênio, seja pela captura de gás carbônico, né? Tudo está ligado ao oceano. Então, uma coisa é notória, se o oceano vai mal, a vida do nosso planeta vai mal. E adivinhem, os oceanos vão mal. E por que os oceanos vão mal? Essa relação dos oceanos irem mal está diretamente relacionada, obviamente, a fatores antrópicos. Nós, seres humanos, estamos interferindo nos oceanos, seja pela pesca predatória, seja pelo excesso de gases estufas na atmosfera que alteram as dinâmicas dos oceanos. São todos pequenos exemplos de como a gente tem alterado esses ecossistemas. No que diz respeito ao funcionamento dos oceanos, a gente pode trabalhar com dois grandes fatores limitantes, como eu havia comentado anteriormente com vocês: o oxigênio e a luminosidade. Temperatura também, mas temperatura vai estar diretamente relacionada ao oxigênio, e é o que eu estou mostrando aqui do lado de cá para vocês. Então, turma, vamos entender por que eu posso estabelecer uma relação entre o oxigênio e a temperatura. Olha só, já estou trazendo essa frase aqui, né? Temperatura tem grande fator de influência na solubilidade do gás. Ótimo, de fato. Na verdade, gases, de uma forma geral, sofrem influência da temperatura. O que é interessante a gente ir pensando, um aumento da solubilidade é inversamente proporcional a ou seja, vai estar associado a uma redução da temperatura. Maior solubilidade, menor temperatura. Maior temperatura, menor solubilidade.
E com isso eu te convido a pensar sobre as dinâmicas dos oceanos de uma forma geral. Pense sobre isso. Os oceanos mais frios do planeta vão apresentar uma maior concentração de gás oxigênio, enquanto os oceanos mais quentes do planeta vão apresentar uma menor concentração de gás oxigênio. Ou seja, mais próximo à linha do Equador, menos gás oxigênio. Mais próximo dos polos, mais gás oxigênio. A tendência é que haja uma maior disponibilidade de vida. Calma lá, peraí, antes de você levar isso a ferro e fogo. Não estou dizendo que lá nos polos está pipocando vida. Lá nos polos eu vou encontrar grande quantidade de formas de vida por conta dessas águas frias. Mas essa região vai ser melhor, essa distribuição proporcional entre vida no oceano, oxigênio, vai estar mais próximo das regiões tropicais. Nem tanto no Equador, tá certo? Nem tanto no Equador. Justamente por conta dessa questão de solubilidade, tá? Mas aí a gente tem que pensar também em matéria orgânica e alguns outros fatores que estariam envolvidos nisso. Mas olha que interessante, por exemplo, baleias vêm para o Brasil ter seus filhos nas águas mais quentes, mas eventualmente vão para próximo dos polos justamente para poder se alimentar com mais fartura, porque a água ali, por ter mais oxigênio, potencializa uma maior existência de vida. Fica aí a reflexão para vocês. Como a maior parte dos seres vivos respiram oxigênio, principalmente dos organismos pluricelulares respiram oxigênio, aonde eu tiver mais oxigênio, eu espero ter uma maior disponibilidade de vida. Onde eu tiver menos oxigênio, menor disponibilidade. Vale a pena a gente pensar que hoje a gente já conhece nos oceanos certas regiões dos oceanos que não existe gás oxigênio, que as formas de vida que contribuíam para a solubilidade já estão ausentes. Essas regiões elas estão aumentando, principalmente por conta da ação dos fatores antrópicos, né? Nós, seres humanos, estamos alternando a dinâmica, ok? Um outro ponto relevante que eu trouxe para vocês é o fato da luminosidade, que está diretamente ligado à questão do oxigênio, né? Por que é pertinente falar sobre luminosidade? Porque luz vai estar automaticamente ligada à ideia de fotossíntese, não é mesmo? A gente tem que pensar nessa fotossíntese, esse processo tão discutido que a gente já falou em outras aulas, em outros encontros nossos, né? A gente tem lá uma aula só para discutir o processo de fotossíntese com vocês, não é mesmo? Muito bem, para a fotossíntese acontecer, eu preciso justamente de quê? Eu preciso justamente de luz. Sem luz, eu não tenho fotossíntese. Por que é relevante a gente pensar sobre o processo de fotossíntese? Porque é através do processo de fotossíntese que eu tenho entrada de gás oxigênio e de biomassa. Biomassa essa que vai sustentar a vida no oceano. Então, para eu ter o processo de fotossíntese, eu tenho luz. Só que os oceanos são caracterizados por uma região de grande variação de profundidade, né? Nós vamos lá começar a 0, vamos chegar a 2.000, 3.000, 4.000 e no nosso extremo máximo, lá nas fossas marianas, mais de 11.000 metros de profundidade. No entanto, devido às próprias características da água, a luz não consegue chegar até 11.000 metros de profundidade, o que faz com que a gente separe os oceanos em duas grandes regiões. De uma forma muito simplificada, nós vamos ter a zona fótica, ou seja, a zona que apresenta a luz, e ela vai até 200 metros de profundidade, e para baixo desses 200 metros de profundidade, a gente vai chamar de zona afótica, zona sem luz. A maior parte das formas de vida, adivinhem, vão ser encontradas justamente numa subdivisão da zona fótica, que eu chamo de zona eufótica. Esse prefixo eu é verdadeiro, eu quer dizer de verdade, ou seja, onde realmente eu encontro luz. Quanto mais próximo da superfície, mais luz, mais fácil é de ter fotossíntese, mais fácil é de ter biomassa. Lembrem-se que essa fotossíntese está sendo realizada principalmente por quem? Principalmente pelo fitoplâncton, tá? Maior parte da fotossíntese do oceano é feita por esses organismos unicelulares, beleza? Show de bola! Então, a luz, dependendo, obviamente, de outros fatores, quantidade de matéria orgânica e por aí vai, ela consegue chegar até no máximo 80 metros de profundidade. Na realidade mesmo, passou de 30 a 40, já não tem muita luz mais chegando assim não, tá? Porque a própria água vai interferindo na passagem da luz, né? Mas a gente costuma dizer que até 80 metros alguma luz ainda está chegando. Passou disso, a gente chega numa zona que a gente chama de zona disfótica. Aqui, a luz já começa a se tornar muito escassa mesmo. É bem difícil de se conseguir enxergar.
Nessas regiões, a gente pode, às vezes, encontrar aqueles organismos que estão adaptados, né, a não encontrar, às vezes até mesmo a se comunicar por luminosidade, coisas do tipo, né? Quando eu começo já a experimentar esse ambiente de pouca luz, eu já espero encontrar esse tipo de organismo. Para baixo disso, na zona fótica, a princípio era para se pensar que seria uma enorme região morta, mas não é. A gente observa a ocorrência de um fenômeno muito massa, muito interessante na zona fótica, que a gente chama de neve ou fuligem. Neve ou fuligem marinha. O que é essa neve ou fuligem marinha? Né? Neve ou fuligem marinha. São pedaços de matéria orgânica que vão ficar em suspensão. Isso vai potencializar a vida de organismos nesses ambientes mesmo sem luz. A gente sabe que existem formas de vida, inclusive já foram encontradas até mesmo formas de vida lá no fundo das fossas marianas. Então o oceano, apesar dele não carregar a maior parte da biomassa do planeta, ele ainda assim apresenta várias formas de vida diferentes. É até muito legal que nessas regiões de maior profundidade, a tendência, em alguma escala, é que o metabolismo dos organismos comece a se tornar cada vez mais lento, porque a temperatura começa a ser muito baixa também. Esse metabolismo lento acaba contribuindo em dois fatores para que eles cresçam. Então a gente tem esses casos de animais gigantes, igual a lula colossal, né, que consegue chegar a tamanhos enormes, né, e esse metabolismo mais baixo devido a essa baixa temperatura. Justamente porque eles conseguem viver por muito tempo. A gente tem registro, por exemplo, de uma espécie de tubarão, que a gente chama de tubarão da Groenlândia, que tem registro do animal e que acredita que ele chega a bater a marca dos 400, 500 anos de vida. Né? Isso tem a ver com o metabolismo deles ficar bem mais lento por conta da baixa temperatura. Ficam aí algumas reflexões para a gente, beleza? Muito bem. Para a gente vai discutir sobre os oceanos, a gente para por aqui. Depois nós vamos ver uma outra aula discutindo os ambientes de água doce, para a gente entender um pouquinho sobre as características desse outro ecossistema aquático. Na aula de hoje, então, a gente comentou da importância dos oceanos, como são eles que viabilizam a existência da vida no planeta Terra. Eles têm uma diversidade grande de características, apesar de a gente acabar tratando ele como se fosse uma coisa só. E os principais fatores limitantes associados a eles é o oxigênio, diretamente associado à ideia de temperatura, e a luminosidade, que vai estar diretamente associada à ocorrência do processo de fotossíntese. Apesar disso, mesmo em regiões onde eu não encontro luz, é possível encontrar formas de vida, sim, porque a matéria orgânica que foi produzida lá na superfície eventualmente chega até o fundo do oceano e principalmente animais detritívoros podem se alimentar, demonstrando assim como a energia tende a fluir nos ecossistemas vivos. É isso, meus caros. Muito obrigado, fiquem bem e até o nosso próximo encontro. Até mais!